Deixa eu te fazer uma pergunta. Se Deus te desse exatamente aquilo que você merece, aonde você estaria agora? Ou melhor, você estaria salvo ou estaria condenado? Essa pergunta muda tudo aquilo que entendemos a respeito da graça de Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Olá, juventude abençoada. Eu sou o pastor Eliezer Nunes. Seja bem-vindo ao meu canal. E estou iniciando hoje uma sequência de vídeos onde vamos estar comentando as lições bíblicas do primeiro trimestre desse ano de 2026, onde nós estamos falando sobre o plano perfeito, a salvação da humanidade. Por isso, se inscreva no canal, deixe o seu like para não perder os próximos comentários das lições dos jovens. Deixe o seu like, o seu comentário e escreva a cidade de onde você está nos assistindo. Quero acompanhar de onde os jovens da escola dominical estão participando e no próximo vídeo vou mandar uma saudação especial para as cidades que estiverem aqui nos comentários. Vai ser uma alegria ver da onde você está junto com a gente estudando a palavra de Deus. Hoje vamos falar sobre a lição número 7, que tem como tema a graça de Deus. Veja o nosso texto principal, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Resumo da lição. A salvação pela graça é um presente imerecido de Deus que transforma o cristão para que viva refletindo essa graça por meio de boas obras, amor, perdão e serviço ao próximo. Nós temos uma leitura semanal, que é muito importante, onde vai estar expandindo melhor esses assuntos. E o objetivo da nossa lição de hoje, ele é em três partes. Primeiro, compreender a maravilhosa graça na obra da salvação, refletir sobre a relação entre a graça e as obras e mostrar as implicações da graça na vida cristã. Nessa lição, então, vamos entender como a graça se manifesta na nossa vida. Trata-se do Pai Celestial concedendo ao ser humano aquilo que ele não merece, o perdão dos pecados, a salvação e uma nova vida em Cristo. Nós nos tornamos cristãos pelo favor imerecido de Deus, não por nossos méritos, obras ou capacidade humana, ou por qualquer esforço que nós venhamos a fazer. Entretanto, é uma prova de gratidão para essa dádiva nós ajudarmos ao próximo, manifestarmos amor através de bondade e serviço também. Muitos cristãos, mesmo depois de salvos, tentam retribuir de alguma forma o dom recebido de Deus através de obras ou de esforços humanos. No entanto, a resposta correta à ação da graça é gratidão, louvor e uma obediência amorosa. A graça de Deus é o fundamento da salvação cristã, mas a sua importância vai além de um evento que ocorreu no passado. Ela aconteceu uma vez, mas a realidade da graça é contínua em nossa vida porque ela transforma o crente e molda o seu caráter à imagem de Cristo. Então nós veremos nessa lição como a graça nos chama a viver conforme a vontade de Deus, refletindo em nossas atitudes o amor e o perdão que nós recebemos. Observe o primeiro ponto da nossa lição. A condição humana antes da graça. Efésios, capítulo 2, versículos de 1 até o 3. Você sabia que existem três tipos de morte para se morrer? O primeiro tipo de morte que a Bíblia nos ensina é a morte física, que é a separação do corpo com o espírito do homem. O segundo tipo de morte é a morte espiritual, que é a separação do espírito do homem da comunhão com Deus. Essa é a morte em que o pecador vive, estando separado de Deus, separado da comunhão com Deus por conta da consequência do pecado. E o terceiro tipo de morte é a morte eterna, que é a separação definitiva para com Deus. Para os dois primeiros tipos de morte, a morte física e a morte espiritual, existe reversão, a ressurreição do corpo físico, como Jesus ressuscitou a Lázaro, por exemplo, a filha de Jairo. A morte espiritual também é revertida através da ação da graça, mediante a fé, por obra de convencimento do Espírito Santo de Deus. Mas a morte eterna, como o próprio nome diz, ela é irreversível e definitiva, sendo, sem dúvida, a pior de todas elas. E é sobre este segundo tipo de morte, a morte espiritual, que Paulo está falando em Efésios, capítulo 2, versículo 1, quando ele diz assim, que Cristo nos deu vida enquanto nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ou seja, a pessoa que vive em pecado,
ela está longe de Deus, ela está separada da comunhão com Deus. Embora seu corpo físico possa estar bem, aparentemente saudável, espiritualmente está morto, porque o seu espírito está separado da comunhão para com Deus. E o que faz essa separação é o nosso pecado. A Bíblia diz em Isaías 59, versículo 2, que os nossos pecados e as nossas iniquidades fazem separação entre nós e entre Deus. Paulo inicia, então, descrevendo a situação da humanidade antes da salvação. Ele afirma que estávamos mortos nas nossas ofensas, nos nossos pecados, porque vivíamos segundo os costumes deste mundo e sob o domínio do pecado. A vida sem Cristo é uma vida de separação de Deus e sujeita à ira divina. Enquanto o ser humano não experimentar a regeneração em sua vida, ele não consegue compreender plenamente as coisas espirituais se não for por uma obra da graça de Deus. Por isso, devemos ter compaixão pelos pecadores, por aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus, lembrando que nós também um dia estávamos nessa condição. Reconhecer essa realidade vai nos ajudar a valorizar a grandeza da salvação que nós recebemos. Segundo ponto, a intervenção da graça de Deus. Efésios capítulo 2, versículos 4 a 7. Agora deixa eu te mostrar algo que talvez você ainda não tenha ouvido. A Bíblia fala de diferentes expressões da graça de Deus. Não é que existam várias graças, mas a mesma graça aparece e se manifesta de formas diferentes na nossa vida. A Bíblia fala sobre a multiforme graça de Deus. E o primeiro tipo de graça que nós encontramos é o que nós chamamos de graça comum. O que é a graça comum? A graça comum é aquela que Deus dá a todos, sejam salvos ou não salvos. É uma manifestação da graça de Deus que está estendida a toda a humanidade. Por exemplo, o sol. O sol é uma manifestação da graça comum de Deus. A Bíblia vai nos dizer no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 45, que Deus manda o sol sobre justos e injustos. A chuva, o próprio milagre da vida é uma manifestação da graça comum. Não é só para os que creem em Deus, mas a toda a humanidade. Deus oferta manifestações da sua bondade que servem como testemunho e manifestação indesculpável da existência e da soberania do nosso Deus. Essa é a graça comum. O segundo tipo de graça é a graça salvadora, ou graça salvífica, que é a graça que leva o ser humano a conhecer a Deus. Como lemos o texto de Efésios 2:8, diz que pela graça somos salvos, mediante a fé em Jesus Cristo. Essa graça para a salvação é quando Deus chama o ser humano. Ele perdoa, regenera, santifica e concede a vida eterna em Cristo. Essa graça, este presente de Deus, não é um mérito humano. Ele é um privilégio para aqueles que creem e recebem o sacrifício de Cristo. Essa é a graça para o ser humano alcançar em Deus a salvação da sua alma. O terceiro tipo de graça é a graça sustentadora ou capacitadora. 1 Coríntios 15:10 vai dizer aí: depois que somos salvos, a graça continua operando. Ela nos sustenta, nos transforma, nos dá força para vencer o pecado e também para crescermos na fé. Então não pense na graça só como algo que te salvou no passado. A graça de Deus continua agindo na sua vida hoje, até mesmo agora, enquanto você está assistindo esse vídeo. A questão é, você tem consciência do que é viver nessa imensa graça de Deus? A partir do versículo 4 de Efésios, capítulo 2, Paulo vai destacar sobre a misericórdia de Deus. Ele diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, nos vivificou juntamente com Cristo. Ou seja, a graça divina, ela é revelada como a iniciativa amorosa de Deus para nos tirar da condição de morte espiritual e nos dar uma nova vida em Cristo, uma vida verdadeira e uma vida abundante. Essa transformação não acontece por mérito humano, mas pelo amor e misericórdia de Deus. A graça é o motivo pelo qual passamos da morte para a vida. Essa realidade deve gerar gratidão profunda em nossos corações. O ser humano estava morto em delitos e pecados, condenado a uma eternidade sem Deus, a morte eterna, sem esperança. Mas então Deus interveio. Através da manifestação da vinda de Jesus Cristo, Deus intervém na história da humanidade
e com a sua graça alcança aqueles que respondem positivamente à oferta da salvação. Essa oferta está ao alcance de todos, pois Deus amou o mundo de tal maneira. A oferta é para todos, mas a graça alcança e está à disposição daqueles que creem. A graça nos faz produzir frutos em Cristo. Paulo ensina que somos salvos pela graça, mediante a fé, e que isso não vem de nós, que é um dom de Deus. Não é pelas obras, porque elas não nos salvam, para que ninguém se glorie. Ou seja, o versículo 10 também vai afirmar que somos criados em Cristo para as boas obras. Isso mostra algo importante, que a salvação não é o fim, mas ela é o início de uma vida transformada. O cristão não é salvo pelas obras, mas ele é salvo para praticar boas obras. O segundo ponto da lição vai dizer a graça de Deus e as obras. Primeiro subtópico, a graça de Deus, o favor imerecido. O termo hebraico para graça é shem, que transmite a ideia de favor ou benevolência, especialmente um favor gratuito e imerecido. Então você pode observar como desde o Antigo Testamento já era expressada essa benevolência de Deus em favor do ser humano. No Novo Testamento, a graça é definida pela palavra charis, que também vai se referir a uma capacitação espiritual concedida por Deus. A graça não é baseada nos méritos humanos, mas no amor e na misericórdia de Deus. Aqui eu quero fazer uma aplicação com você, jovem. A gente vive numa geração de performance. Notas definem o valor, likes definem relevância, resultados definem identidade e assim por diante, em uma sociedade que preza cada vez mais pela alta performance, pela ostentação, por aquilo que é visto pelas pessoas. Mas com Deus não funciona dessa forma. Você não é amado por Deus porque performa bem em alguma área da sua vida. Você é amado por Ele porque Ele é misericordioso e escolheu você. Completamente diferente dos valores do mundo de hoje. A graça, ela é um favor imerecido de Deus. Segundo ponto, o reflexo da graça em nossas vidas. Vamos ver agora como que essa graça, que é um favor imerecido de Deus, que me alcança, que me salva e que me capacita para viver uma nova vida em Cristo, como que essa graça vai se refletir na minha vida. Afinal de contas, um ponto-chave do estudo da palavra de Deus é entendermos a aplicação daquilo que ela nos ensina. Não adianta apenas termos interpretação. É preciso fazermos uma correta aplicação, aonde isto que estou aprendendo se encaixa na minha vida. E é isso que vamos falar agora. Como essa graça de Deus que me salvou, que me alcançou lá atrás, no ato da minha conversão, como que agora essa graça vai se refletir no meu dia a dia? Pela Bíblia Sagrada, as obras não são meios para alcançar salvação, mas elas são evidências de uma vida transformada. É interessante nós refletirmos sobre isso, porque as obras não ajudam na minha salvação. Boas obras não são sacramento para a salvação. A pessoa pode fazer muitas boas obras, mas ela não será salva por isso. A salvação é pela graça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. O termo hebraico masé e o grego ergon se referem a ações práticas da nossa vida. Ou seja, as obras da lei que as pessoas praticavam pela sua religiosidade não podem salvar, mas as obras que praticamos pela fé são fruto da graça que nós recebemos. Elas demonstram a transformação interior operada pela graça de Deus. Eu não faço obras para ser salvo, eu faço obras porque sou salvo. Biblicamente falando, você não precisa falar a um cristão para que ele ame seu próximo, porque se alguém ama a Deus, logo, como fruto desse amor, amará o seu próximo. Talvez você esteja se sentindo longe de Deus hoje, mas se eu te disser que a graça não começa a operar na sua vida quando você melhora, ou quando passa a tomar boas atitudes ou a fazer coisas corretas. A graça de Deus começa exatamente quando você reconhece que não consegue caminhar sozinho. É aí que essa graça vem e te abraça. Não espere ou pense que você vai precisar melhorar para ser alcançado por essa graça. Não. Essa graça nos encontra da maneira que nós estamos. É a graça transformadora de Deus. Mas espera aí, você acha que já entende bastante sobre a graça? Então me responda uma coisa.
Se a graça é um favor imerecido, por que tanta gente ainda tenta pagar a Deus com desempenho espiritual? Daqui a pouco eu vou te mostrar como isso pode estar acontecendo com você mesmo sem perceber. Vamos ao terceiro ponto da nossa lição. A salvação pela graça e a necessidade das boas obras. Muita gente acha que entra na vida com Deus através da graça, mas que depois vai viver por meio do seu esforço próprio. Isso é como querer ser salvo por Cristo, mas depois crescer na fé sem necessitar mais dele. A graça não torna as boas obras irrelevantes. Efésios 2:10 vai afirmar que fomos criados para as boas obras. O apóstolo Tiago, na sua epístola, vai ensinar que a fé sem obras é morta, mostrando que a fé verdadeira vai sim se manifestar em ações. As boas obras não salvam, mas são uma resposta natural de quem já foi salvo. A graça de Deus, ela nos capacita a viver uma vida de obediência e serviço a Deus. Importante, eu faço as obras porque já sou salvo. Elas não vão me ajudar, cooperar na minha salvação, porque senão haveria mérito humano. Nenhum de nós, ao sermos salvos e chegarmos pela misericórdia e graça de Deus no céu, na eternidade, poderemos dizer assim: eu fiz por merecer em estar aqui. De fato, eu fiz por onde? Não. Nenhuma obra, nenhum ato humano vai nos dar mérito na nossa salvação. Eu faço obras porque sou salvo. São frutos de salvo na minha vida. Agora, cuidado. Existem dois erros comuns que estão bombando na internet hoje em dia, que é muito importante a gente falar sobre isso, referente à graça de Deus. Primeiro deles, o legalismo. Segundo, a hipergraça. A Bíblia não ensina nenhum dos dois. São dois extremos que sempre ameaçaram a fé cristã ao longo da história da igreja: o legalismo e a hipergraça. O que é o legalismo? O legalismo ensina na prática que o ser humano precisa completar a salvação com as suas próprias obras, regras humanas ou até mesmo méritos pessoais. Uma visão assim acaba por reduzir a eficácia da graça de Deus e vai transformar o cristianismo em um sistema de desempenho espiritual. Paulo combateu isso fortemente, afirmando que a salvação é pela graça, mediante a fé, e não é pelas obras. Por quê? Para que ninguém se glorie diante de Deus. Por outro lado, o movimento conhecido como hipergraça vai afirmar que, já que somos salvos pela graça, não importa mais como vivemos, não importa a maneira que vamos conduzir as nossas vidas. Alguns chegam a dizer que o cristão, inclusive, nem precisa se preocupar com a santidade, arrependimento ou a obediência. Esse ensino também é um ensino antibíblico, porque a mesma graça que salva é a graça que educa e ensina o cristão a renunciar ao mundo, a renunciar às paixões mundanas. Veja Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12. A Bíblia apresenta um equilíbrio. Somos salvos não pelas obras, mas somos salvos para as boas obras. Efésios 2:10. As boas obras, então, não são a causa da salvação, mas são uma evidência dela. A graça verdadeira não produz acomodação espiritual, mas transformação e zelo por uma vida santa. Portanto, a graça bíblica não é mérito humano, muito menos uma licença para pecar, como no caso da hipergraça, onde Deus aceitaria e seria inclusivo com qualquer tipo de erro ou prática que o ser humano venha a cometer. A graça é o poder de Deus que salva, transforma e capacita o cristão para viver a glória de Cristo. Se esse conteúdo está te ajudando, deixe o seu like aqui embaixo, como se fosse um amém digital. Vamos continuar a lição. Terceiro tópico, as implicações da graça na vida cristã. Bom, se você entende o que é a graça de Deus, você vai parar de se definir pelo seu pior erro. Você começa a se definir pela obra de Cristo na sua vida. É o primeiro ponto da nossa lição que vai nos ensinar sobre a graça para amar. A graça de Deus nos ensina a amar, inclusive aqueles que não nos amam. Amamos porque fomos amados primeiro por Deus. A graça transforma o nosso coração e nos capacita a amar como Cristo nos amou. Segundo ponto, a graça para perdoar. A graça de Deus, então, nos capacita a perdoar. Efésios 4:32 nos ensina a perdoar como Deus nos perdoou em Cristo.
O perdão cristão é uma resposta à graça recebida e um sinal de maturidade espiritual. Veja o que diz aqui a nossa lição. A graça nos capacita a nos tornarmos bondosos no lugar de malignos, a ter compaixão pelos que vivem no engano e por isso perdoar assim como fomos perdoados. Colossenses 3, 13 e 14. Então, este perdão do cristão é uma resposta à graça recebida do Senhor. Aquilo que ele já operou na nossa vida agora vai redundar em um fruto que vai me ensinar e me ajudar a perdoar. Até mesmo ofensas que podem ter marcado a minha vida de uma forma muito grave. A graça de Deus vai me ajudar e me ensinar a liberar perdão. Terceiro ponto, a graça para servir. A graça vai nos educar a renunciar ao pecado e a vivermos uma vida santa, justa e piedosa. Servir ao próximo é uma expressão da graça em ação na nossa vida. O cristão é chamado a servir segundo o exemplo de Cristo. Graça não é licença para pecar, é poder para vencermos o pecado. Veja o que diz aqui a nossa lição. Como podemos, em nossa vida diária, ser instrumentos de serviço e bênção para os outros, demonstrando a graça que recebemos? O cristão deve ser, assim como Cristo, um servo e a sua graça é demonstrada no serviço aos outros. Bom, quero iniciar aqui um rápido bloco apologético com você. E esse próximo bloco do vídeo, esse trecho vai te ajudar a se proteger de 3 erros teológicos que estão dominando as redes sociais, Instagram, TikTok, todo tipo de conteúdo nas mídias sociais. Vem comigo. A graça é uma das doutrinas mais bonitas da Bíblia, mas também é uma das mais distorcidas da história do cristianismo. Hoje existem 3 grandes erros sobre a graça que estão destruindo a fé de muitos jovens. Erro número 1, o liberalismo, que é a graça sem a cruz. O que o liberalismo vai ensinar de uma forma simplificada? Deus é amor, então ninguém precisa de arrependimento, nem de conversão, nem de cruz. A graça acaba se tornando apenas uma aceitação psicológica. Como você tem visto isso, não é verdade? Todo esse evangelho inclusivo, muitas coisas onde as pessoas ensinam onde não é preciso mudar de vida, não é preciso abandonar muitas coisas. A vida com Cristo é uma vida de renúncia. Nós não podemos reduzir a graça de Deus apenas a uma questão de aceitação moral psicológica. A Bíblia vai responder claramente, através de Romanos 3, 23 e 24, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. 1 João, capítulo 1, versículo 7, veja aí também. Por isso que a Bíblia nunca separa a graça da cruz. A graça é cara porque ela custou o sangue de Jesus Cristo. Se não houvesse pecado, não haveria cruz. Se não houvesse cruz, não haveria graça. Não temos como separar da graça de Deus a necessidade de cumprir o que Jesus nos ensinou. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ou seja, negue suas vontades, negue seus desejos, tome a cada dia sua cruz e siga-me. Segundo erro teológico muito comum hoje em dia, a graça barata. O que é essa graça barata? Aqui é um ponto relevante para você, jovem. O que eles dizem? Já que Deus perdoa, posso viver a minha vida do jeito que eu quiser, porque Deus me entende e me aceita como eu sou. Bom, por trás desse discurso bonito, politicamente correto, há algo muito sério que a gente precisa analisar biblicamente. A graça não é licença para pecar à vontade, mas sim ela é poder de Deus para vencermos o pecado. A graça interrompe o ciclo do pecado na nossa vida. Quem usa a graça como desculpa para pecar é porque não entendeu a graça. É o que nós chamamos de graça barata. Está se tirando o valor da graça de Deus. Perdão sem arrependimento não existe. Batismo sem discipulado e consciência não existe. Assim como não existe Cristo sem a cruz. O terceiro erro, o legalismo. O que é o legalismo? É a salvação sem graça. O legalismo ensina basicamente assim: Deus só te aceita se você for perfeito, se fizer tudo certo e se nunca falhar. Muitos irmãos, irmãs, jovens, por conta deste legalismo, vivem com medo, buscando uma performance espiritual, buscando uma aceitação, provar sua espiritualidade.
O que a Bíblia está nos ensinando e nós estudamos na lição de hoje? Nós não começamos pela graça para depois querermos viver por força do nosso braço. Não. A vida cristã é do começo ao fim sustentado pela graça de Deus. Com certeza, quando nós chegarmos lá no céu, poderemos olhar um para o outro e dizer: foi só pela graça de Jesus que vencemos e chegamos aqui. Uma síntese apologética para a gente resumir esse bloco para você. O liberalismo tira a cruz da graça. A graça barata tira a santidade da graça. E o legalismo tira a graça da graça. Uma aplicação para você na internet e também nas redes sociais. Você vai ouvir que pecado não existe, que tudo é relativo. Isso é o liberalismo travestido de amor. Esse exemplo que eu dei é um exemplo muito comum nas redes sociais. Agora, você pode até ouvir algo assim dentro de uma comunidade de fé, porque muitas pessoas dizem: você pode viver do jeito que quiser, porque Deus perdoa. Vinde como estais e ficais como viestes. Cuidado, isso é graça barata. E terceiro, na sua consciência. Muitas vezes vem pensamentos na nossa mente assim, que nunca somos bons o bastante, que nunca seremos suficientes para Deus. Isso é legalismo disfarçado de espiritualidade. É o medo de punição. É procurar a fazer aquilo que é certo com medo de castigo. Deus não olha somente para o que fazemos, mas sim Ele também olha o sentido, o porquê fazemos. Nossos atos, nossas obras não são por medo de castigos, não são para termos reconhecimento, mas devem ser como frutos de gratidão pela obra de graça que Deus operou na nossa vida. A verdadeira graça, ela não relativiza o pecado, ela não justifica o pecado e ela não depende de desempenho espiritual. A graça de Deus, ela nos perdoa, nos transforma e nos sustenta em Cristo. Graça não é desculpa para pecar, é poder para mudar. Vamos ler a nossa conclusão? Diz assim: a compreensão da graça de Deus não deve ser limitada a um evento isolado no passado, mas deve ser vivida e aplicada no cotidiano do cristão. A graça transforma a nossa maneira de viver, de nos relacionarmos com Deus e com os outros. Ela nos capacita a perdoar, a amar e a servir, não por méritos próprios, mas como uma resposta ao imenso favor que recebemos de Deus. Portanto, a salvação pela graça é um chamado para uma vida nova, que reflete a misericórdia divina em todas as nossas ações. Ao final dessa lição, a pergunta que fica é: não é se Deus tem graça o bastante para nos salvar ou nos perdoar. A pergunta é: até quando você vai continuar vivendo como se essa graça não fosse suficiente? Abrace essa graça de Deus. Viva uma nova vida em Cristo e glorificamos ao Senhor por sua maravilhosa e imensa graça que nos alcançou. Deus te abençoe, curta este vídeo, deixe o seu like, deixe o comentário aqui com a sua cidade e até a próxima semana, onde estaremos comentando a próxima lição. Deus te abençoe.